Gregório, sou João Paulo do MST e queria fazer a seguinte pergunta. Num momento tão importante como esse, de defesa da democracia, da luta por um novo país, qual é o papel da cultura, da arte, mais em especial dos atores, na disputa por um novo país, em especial no momento desse como eleição? Olha, que boa pergunta, viu? Porque eu acho que o nosso setor ele está em crise mesmo, no sentido que a gente teve um governo que elegeu ele como principal inimigo, né? O principal não diria porque tem muitos inimigos esse governo, mas está ali na lista, no top 5 dos inimigos desse último governo, junto com o IBAMA, o STF e a cultura, né? A Globo, que é meio sinônimo para eles de cultura. Então, assim, a gente está passando uma crise um pouco por isso. Está tudo fechado, o Ancine está fechado, então não sai filme direito. Está tudo, não tem mais ministério, tem uma secretaria capenga só com pessoas completamente incapacitadas cuidando lá. Então, houve uma precarização gigante do setor. Eu acho que a retomada do Brasil pós-Bolsonaro tem que vir junto de uma retomada do setor cultural e de uma política cultural. Por quê? Porque o Brasil passa por um problema hoje que não é só financeiro, é financeiro sobretudo, tá? É um problema financeiro, é um problema de desigualdade gigante, é um problema de fome, de miséria, sim, mas tem um problema correlato, parecido, que vem junto, que é um problema também de identidade nacional. A gente hoje tem um país do qual a gente não se orgulha, que metade, que é uma coisa completamente diferente da outra, que a gente olha para o passado cada vez mais e repensa o nosso passado. A gente está no momento em que a gente olha para trás e fala de qual Brasil que a gente se orgulha. 7 de setembro, por exemplo, era um momento da gente parar e se perguntar assim, esses 200 anos, que país foi esse que aconteceu e que país a gente quer? E é o país de Dom Pedro I, né, escravocrata e completamente desigual e tirânico, ou é o país da Semana de 22, que foi 100 anos depois, já mais inventivo e um país mais novo no sentido de que olha para frente, é progressista, é revolucionário, enfim. Que país, quais do Brasil a gente quer? E eu acho que o setor da cultura, os trabalhadores da cultura, são aqueles que não celebram o país, porque essa não é a função da cultura, nem tampouco garantem a unidade nacional, porque também não tem essa ambição, mas, mais do que isso, inclusive, são as pessoas que inventam o país. Porque todo país que a gente vê e fala, olha, a França é um país que tem as culturas... Não, foi quem inventou isso, foram escritores, foram pensadores, foram artistas. Todos os países são inventados pelos trabalhadores da cultura. Os Estados Unidos não foram inventados pelos Founding Fathers, né, lá, os 5, 6 lá que escreveram. Não foram. Eles escreveram lá um papel, uma Constituição. Mas quem inventou o que se entende como Estados Unidos, o imaginário americano, o sonho americano, foram os cineastas, foram os escritores, foram os músicos, foi uma política cultural de invenção de um país. Só para dar um exemplo, o Chomsky fala sempre desse exemplo, que é o faroeste, que se considera como um gênero americano, como se tivesse nascido por acaso, né? Os Estados Unidos tinham arma pra cacete para vender, estava empilhada desde a Guerra de Secessão, que não tinha uma guerra nos Estados Unidos. Então o que faz com essas armas todas? Tem que vender a ideia de que o Oeste é muito perigoso e é uma terra de... E tem que fazer desses caras, cowboys armados, os grandes heróis do país, para vender arma. Então inventaram todo um setor de produção e Hollywood botou toda a grana depois nisso para vender arma. E no caso dos Estados Unidos, a indústria cultural estava a serviço de uma outra indústria que era bélica. Mas, e aí o que acontece? Inventaram uma identidade, que era o faroeste, que virou a identidade dos Estados Unidos para vender arma. Mas foi um setor que parou, inventou e pensou o país e inventou esse país. Por acaso, eu acho uma merda de um imaginário para um país, o faroeste. E todo país é assim. O México, a gente fala porque o México tem uma identidade muito forte por causa dos astecas. Os astecas foram inventados também, a importância, o tamanho deles foi inventado no sentido, foi construído junto com o país, aquela identidade, com um museu gigante, com um resgate gigante, com uma educação nacional que privilegia essa história dos astecas. E todo país que tem uma história pujante, uma identidade nacional forte, essa identidade foi inventada e essa história foi construída. Então, no momento de agora, acho que a gente precisa muito reinventar o Brasil, a partir, claro, do que a gente tem, mas olhar para frente, para o futuro, sem deixar de ter esses olhos também para trás, e inventar um país que contemple nossa diferença, nossa diversidade, inventar um país junto, sonhar um país, porque a função dos artistas é sonhar. A gente é pago para isso, sobretudo, para inventar, para sonhar, para dizer aquilo que não existe ainda.
Gilberto Gil tem uma frase linda, né? Que perguntaram para ele, o que você sabe o que o povo quer? Aí o Gil respondeu, o povo sabe o que quer, ele quer o que não sabe. Eu acho essa frase muito linda. E cabe, os artistas, eles têm esse tipo de conexão, de dar ao povo aquilo que o povo não sabe que quer, ou melhor, sabe que quer, não sabendo o que é. Então, os artistas Exatamente. têm essa função, não é?